Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui a nossa revisão de concordância verbal, assunto tratado nas aulas 11, 12 e 13, tá certo? 11, 12 e 13. A 13 é a aula desta semana, tá? Então você vai acompanhar pelo seu livro na página 129. Nós vamos colocar 3 vídeos, esse é o vídeo 1, tá certo? Com a resolução das 30 questões. Então serão 10 questões resolvidas em cada vídeo para você assistir detalhadamente e revisar tudo de concordância, ficar afiadinho aí, tanto para as questões objetivas quanto para a prova de redação principalmente. Sem mais delongas, vamos começar? Você já pegou seu livro? Página 129, lá na aula número 13, tá bom, galera? Primeira questão vem de um texto. Acompanha comigo. Na campanha contra o uso de bebidas alcoólicas e outras drogas, todos devem participar, a sociedade em geral, como também comerciantes e fabricantes. As estatísticas revelam que a grande maioria dos acidentes ocorre porque o condutor está alcoolizado, com taxa de álcool acima do limite permitido por lei, 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Mas o mais grave é que muitos menores alcoolizados estão provocando esses acidentes. A lei é clara: a venda de bebidas alcoólicas para menores pode resultar em prisão para quem comercializar o produto. Quanto ao menor dirigir sem habilitação, a penalidade recai sobre os pais. A situação também é grave no que se refere ao uso de outras drogas. Por exemplo, maconha reduz a capacidade de dirigir por até 8 horas após seu consumo. Cocaína aumenta a sensibilidade à estimulação externa, distorcendo o conceito da realidade e leva o organismo à exaustão. Anfetaminas, também conhecidas pelos motoristas como rebite, causados ao organismo, alguns motoristas de caminhão se utilizam desse tipo de droga para inibir o sono, manter seu estado de alerta e dirigir por longos percursos. As vítimas da cocaína e da maconha no trânsito são, em sua maioria, pessoas de 20 a 39 anos. E o pior é que os adolescentes de 13 a 17 constituem o segundo grupo de maior consumo dessas drogas, sem citar as anfetaminas e o crack. As reações provocadas no organismo pelo álcool e drogas são, de fato, uma ameaça ao motorista. A primeira questão foi de um concurso público lá de Recife para agente comunitário e dizia: no excerto, as estatísticas revelam que a grande maioria dos acidentes ocorre porque o condutor está alcoolizado. A concordância é justificada conforme a norma padrão em... Repara o seguinte, gente. As estatísticas revelam. Esse revelam aí está no plural porque concorda com estatísticas. Tranquilo? Então, tranquilo aí o sujeito e o verbo. Aí diz, a grande maioria dos acidentes ocorre. Nós vimos isso na aula de número 11, tá? Aula número 11 ou aula de número 12, acho que talvez na aula de número 12, que trata de coletivo partitivo. Eu tenho aí a grande maioria, é um coletivo partitivo, seguido de um nome no plural, que é acidentes, a grande maioria dos acidentes. O verbo pode ficar no singular ou no plural. A concordância melhor é no singular, como aparece no texto. A grande maioria dos acidentes ocorre. Poderia ser ocorrem concordando com acidentes, tá? E está alcoolizado está concordando com o condutor. Já é uma outra oração, né? Quem é que está alcoolizado? O condutor. Então, olha só, gente. Qual vai ser a resposta que a gente vai ter? Os verbos apresentam o mesmo núcleo do sujeito? Não, são 3 sujeitos diferentes. O verbo revelar apresenta concordância facultativa? Não, tem que ficar no plural concordando com estatísticas. O termo alcoolizado concorda com o verbo estar? De forma alguma. Alcoolizado concorda com condutor. O condutor está alcoolizado. O verbo revelar concorda com o termo acidentes? Não, concorda com estatísticas. O verbo ocorrer concorda com a expressão a grande maioria? Agora sim, lembrando que também poderia ser ocorrem concordando com acidentes, porque a gente tem um coletivo partitivo. Isso ocorre quando a gente tem a maioria de, grande parte de e expressões dessa natureza, beleza? Então, letra E. Vamos à segunda questão. A forma verbal em destaque no trecho do texto 2 poderia estar tanto no singular quanto no plural, conforme a concordância exigida na norma padrão. Vamos ver. A maior parte dos sabores que sentimos ao provar alimentos industrializados não vem de ingredientes de verdade. E por que se vem? O que é que não vem de ingredientes de verdade? A maior parte dos sabores. De novo, coletivo partitivo. A maior parte é o coletivo partitivo, está seguido de um nome no plural, que é sabores. Então eu tenho coletivo partitivo, recapitulando, a maioria de, grande parte de, a maioria, seguida de um nome no plural, no caso sabores, o verbo fica no singular ou no plural. É melhor o singular.
No caso dessa frase, aparece no plural o vem. E o texto já dizia que a concordância poderia estar tanto no singular quanto no plural. Um outro exemplo dessa dupla possibilidade é: a metade dos jovens compareceram ao campeonato no fim de semana. Olha que eu acho que a gente já encontrou a resposta, não é? Porque metade é coletivo partitivo, está seguido de um nome no plural, jovens, a metade dos jovens, então o verbo fica no singular ou no plural. No caso, apareceu aí compareceram, poderia ser compareceu, concordando com metade. Então, resposta letra A, mas vamos ver por que as outras não. Mais de 80 países participaram da Olimpíada de Informática. Quando eu tenho a expressão mais de, o verbo concorda com o numeral que vem depois. Como são 80 países, participaram, verbo no plural, não tem o que fazer. Muitos de nós gostamos. Observe que eu tenho um pronome aqui e outro pronome aqui, tá certo? O que é que acontece? Quando o primeiro pronome está no plural, muitos e nós aqui ligados por preposição, quando o primeiro está no plural, o verbo concorda com qualquer um dos dois. E aí você poderia dizer, mas pode ser muitos de nós gostamos, concordando com nós, ou muitos de nós gostam. Poderia. Mas veja que o enunciado fala da dupla possibilidade de quê? De ficar tanto no singular quanto no plural. Na letra C, as duas formas seriam plural. Gostam, concordando com muitos, e gostamos, concordando com nós, são formas do plural do verbo. Naquela tarde, menos de 100 mil pessoas foram ao estádio. Não é mais de, mas é menos de. Depois eu tenho o numeral 100 mil, então o verbo concordando aí com esse 100 mil. Então, plural é obrigatório. E na letra E, os menores preços daquele antivírus estão disponíveis na internet. Estão disponíveis concordando com os menores preços. Tudo tranquilo também, só poderia ser no plural. Então, a única forma que a gente tinha ali singular ou plural era na letra A, beleza? Vamos adiante. Terceira questão. Eu tenho um texto aí do Fagner, né? E diz: neste arranha-céu tristonho, no momento em que compõe esta canção, na frase inesperada, dói na solidão gravada como um refrão. Nosso amor não vale nada, um vulcão na madrugada, uma tristeza ao sol. Não basta palavras novas, melodias radiosas para ferir um rouxinol. A letra está lá no álbum do Fagner, não é? No álbum Pássaros Urbanos, tá? Grande compositor, grande figura, o Fagner. Aí, vamos ver o que é que dizia a questão? Em músicas populares, algumas transgressões gramaticais ocorrem por descuido dos letristas ou por necessidades métricas. No texto anterior, há uma transgressão relacionada. Ora, no texto existe uma transgressão relacionada à concordância verbal. Nesse verso aqui, não basta palavras novas. Ora, quando eu faço a pergunta, o que é que não basta? Qual é a resposta? Palavras novas. Isso é o sujeito da oração. Na ordem direta seria palavras novas não bastam. Então esse verbo deveria estar no plural, concordando com o sujeito posposto. E onde é que isso está sendo dito? Na letra D. É uma transgressão relacionada à concordância verbal no oitavo verso. O verbo bastar teria de concordar com o seu sujeito. Esse sujeito aí é a palavra que aparece logo depois. Então não bastam palavras novas, beleza? Vamos à quarta questão. Pede para marcar aquela que está correta quanto à concordância verbo nominal. Vamos às letras. Quem dos poetas contemporâneos? Olha, quero mostrar uma coisa a você. Observe que na letra A tem quem dos poetas. Na letra B, quais das escritoras. Na letra C, nenhum dos poetas. Na letra D, cada um dos poetas. São frases bem parecidas, né? Eu tenho essa expressão encabeçada por um pronome, quem, quais, nenhum e cada um, seguida de uma preposição mais um nome, né? Então, quando acontece isso, o que é que a gente deve fazer? A gente deve olhar para o pronome que encabeça a expressão. Pronome no singular, verbo no singular. Pronome no plural, verbo no plural. Então, na letra A, quem dos poetas contemporâneos souberam? Olha, se souberam está errado, porque você teria de concordar com o quem, tudo bem? Há um outro erro de concordância nominal quando diz: souberam trilhar os caminhos que revela, olha, os caminhos que revelam um pouco de nós mesmos, né? Mesmos concordando com nós. Então, 3 erros aí na letra A. Letra B, quais das escritoras contemporâneas? Observe que começa com quais souberam, tudo bem. Trilhar os caminhos que revelam, tudo bem. Revelam, concordando com caminhos, os caminhos revelam. Um pouco de si mesmas porque se refere a escritoras. Então, olha, a letra B vai ser a nossa resposta. Vamos ver os erros das outras. Na letra C,
Nenhum dos poetas contemporâneos souberam, já está errado aí, porque começa com nenhum, então nenhum dos poetas contemporâneos soube trilhar os caminhos que revelam um pouco de nós mesmos. O restante tudo bem, mas o erro estava nesse souberam. Na letra D, cada um dos poetas contemporâneos. Começa com uma locução pronominal aí, cada um. Então o verbo tinha que concordar com cada um soube trilhar os caminhos que dão sinais de nós mesmos. Os caminhos que dão sinais, não é? Os caminhos que dão sinais e não que dar sinais. Letra E. Devem haver escritoras contemporâneas que revelam, que sabem trilhar os caminhos que revelam um pouco de si mesma. Primeiro que, como está falando de escritoras, tinha que ser um pouco de si mesmas. Então existe um erro aí de concordância nominal. Mas existe um outro erro de concordância verbal, a gente falou disso ali na aula de número 11, né? Esse devem haver. Veja que eu tenho uma locução verbal, o verbo principal é sempre o segundo é o verbo haver, e quando isso acontece, quando o segundo verbo ali da locução é haver, o primeiro recebe a impessoalidade e fica no singular. Portanto, teria que ser deve haver escritoras. Devem haver é forma que não existe nunca, tá bom, gente? Então, resposta letra B de bola no quarto quesito. Vamos adiante. Não há notícias na cidade de alguém que carregue o pano. Se o verbo sublinhado for permutado por existir, mantendo-se o tempo verbal do trecho, está correto o que se declara na alternativa? Veja, não há notícias, verbo haver aí está no singular, por quê? Porque está no sentido de existir, né? Então é um verbo impessoal. Mas quando a gente usa o verbo existir, a concordância deve ser feita. Quase sempre o sujeito do verbo existir está posposto, está depois dele. Então é preciso ter cuidado para fazer a concordância, tá? Além do mais, essa questão pede para você trocar pelo verbo existir no mesmo tempo. O verbo haver está no presente, então tem que colocar o verbo existir no presente. Existem, né? Então aqui uma questão muito tranquila. Resposta letra C, não existem notícias. Na letra A, o verbo está no pretérito imperfeito, né? Não existiram, então não poderia ser por causa disso. Na letra B, não existia notícias, aliás, na letra A, o pretérito perfeito. Na letra B, o pretérito imperfeito, né? Não existia notícias, mas aí o verbo está com a concordância errada, porque deveria ir ao plural. Na letra D, não existiriam notícias, está no futuro do pretérito e não no presente, né? A concordância está correta, mas o tempo está errado. Na letra E, não existiam notícias, a concordância está certa, mas o tempo não é o mesmo do verbo haver. Existiam é o pretérito imperfeito, tá? Então, na letra A, eu tenho concordância correta, mas o tempo errado, né? Não existiram é pretérito perfeito, eu estou procurando o verbo no presente. Na letra B, concordância errada, tempo errado. Letra C, a resposta, concordância correta, existem notícias e o verbo está no presente. Na letra D e na letra E, a concordância está correta, mas o tempo verbal não. Na letra D, futuro do pretérito, esse elemento ria aí, né, a desinência modo temporal ria. E na letra E, existiam notícias. Existiam notícias é, na verdade, a correção da letra B quanto à concordância, mas o tempo é o pretérito e aí a gente não estava procurando esse tempo, tá bom? Então, resposta letra C nessa questão. Sexto quesito, analise o seguinte trecho. No caso da justiça, as expressões difíceis, as cancelas e os muros, as togas, o aparato, tudo isto dificulta a relação dos cidadãos com as cortes forenses. A respeito da concordância verbal desse trecho, podemos afirmar que o que acontece aí nessa frase, gente, é que eu tenho um sujeito composto formado de as expressões difíceis, as cancelas e os muros, as togas, o aparato. Tudo isso é um sujeito composto, que normalmente levaria o verbo ao plural, não é? Mas veja que o sujeito composto aparece resumido por uma expressão, que a gente chama de aposto resumitivo, tá? É um aposto que sintetiza tudo que foi dito antes, que no caso é a expressão tudo isto. Então, nesse caso, o verbo concorda com esse aposto, com essa expressão resumitiva, tá? Então, eu tenho uma enumeração lá, mas depois de toda a enumeração, eu resumo na palavra tudo. Então, o verbo tem que concordar com esse tudo. E onde é que isso está dito? Isso está dito na letra E. O verbo está no singular devido ao resumo possibilitado pelo indefinido tudo. Né? Lembrando que essa expressão tudo isto funciona como um aposto resumitivo. O nome é autoexplicativo. Né? O nome já diz que é um aposto que serve para resumir alguma coisa, beleza? Letra E, então, na sexta questão. Vamos ao sétimo. Conforme a norma padrão da língua portuguesa, a concordância do verbo está correta em que alternativa? Vamos lá.
Nenhuma das pessoas presentes, olha que agora há pouco eu já falei dessa expressão, não é? Nenhuma das, começa com o pronome nenhuma, então o verbo tinha que concordar com nenhuma das pessoas presentes se apercebeu, seria a forma correta, concordando com nenhuma, tá? Letra B. O resultado de estudos recentes mostram que as pessoas perceberam a complexidade da linguagem humana. Você vai dar uma olhadinha aí para entender direitinho isso lá na aula de número 11, tá? O resultado de estudos recentes é o sujeito, mas o núcleo, gente, é resultado. Por que não é estudos recentes? Porque estudos está antecedido de uma preposição. Então, o núcleo do sujeito é resultado, e é com o núcleo que o verbo concorda. Então, o resultado de estudos recentes mostra. Mostra, quem mostra é o resultado. Na letra C, mesma coisa. A complexidade das línguas humanas se revelam. Não, se revela, né? Por quê? Porque concorda com complexidade, que é o núcleo do sujeito. Línguas humanas não é núcleo, porque está antecedido de uma preposição. Letra D. Tanto os falantes comuns quanto o pesquisador especialista admitem que a linguagem humana é muito complexa. Agora nós vamos ter a resposta. Por quê? Porque eu tenho um sujeito composto. Qual é o sujeito composto? Os falantes comuns e o pesquisador especialista. Então são aí dois termos, não é? O verbo aparece depois, tem que ir ao plural mesmo. Então, resposta letra D. Na letra E, cada um dos falantes presentes, observe que começa com uma expressão pronominal, cada um, é semelhante à letra A, que começa com nenhum, então cada um, dos falantes presentes admite no singular seria a forma correta, concordando com cada um. Beleza, galera? Então, letra D lá a resposta. Vamos ao 8º quesito. Observe a concordância do verbo em. Há enormes diferenças quantitativas e qualitativas entre a linguagem humana e as linguagens dos outros animais. E analise os seguintes comentários. Vamos ver. O verbo haver, no sentido de existir, não se flexiona nem em pessoa nem em número. Beleza, correto, é um verbo impessoal. Se o verbo haver estiver no modo subjuntivo, a flexão em número é admissível. Por exemplo, se não houvessem diferenças. Falso. Não importa o tempo do verbo haver. Se ele está no sentido de existir, ele é impessoal. Então essa número 2 aí está errada. Não é se houvessem diferenças. O correto é se houvesse diferenças. Número 3. O verbo haver pode ficar no plural se estiver como verbo auxiliar de uma locução verbal. Por exemplo, eles haviam mostrado as diferenças. Agora está correto. Veja que eu tenho um tempo composto, na verdade. Não é nem uma locução verbal, é um tempo composto. Haviam mostrado. 2 verbos, mas o verbo haver é o primeiro. Então, veja que ele, nesse caso, aí equivale até o verbo ter. Normalmente a gente usa o verbo ter. Eles tinham mostrado, eles haviam mostrado. Nesse caso, o verbo não está no sentido de existir, é um verbo auxiliar, ele é o primeiro, não é o segundo, então ele pode ir ao plural sim, tá? Então a número 3 está correta. Número 4, devem haver diferenças. O verbo auxiliar pode ficar no plural, pois apenas o verbo haver é impessoal. Já falei disso numa questão agora há pouco, né? Você deve ter assistido. Está errado. Eu tenho uma locução verbal, o verbo principal é haver, mas quando o verbo principal é haver, o que é que acontece? Ele transmite para o verbo auxiliar a impessoalidade, ou seja, ele obriga o verbo auxiliar, o primeiro verbo, o verbo que está acompanhando haver, ele obriga esse verbo a ficar no singular. Então, deve haver é a forma correta. Número 5, houveram diferenças. O plural do verbo é aceitável, pois se trata de sujeito posposto. Tudo errado. O verbo haver está no sentido de existir, não pode ir ao plural, e essa palavrinha que aparece depois de diferenças aí não é sujeito, ela é o objeto direto do verbo haver, né? A oração é sem sujeito, verbo haver no sentido de existir. O correto seria houve diferenças sem fazer concordância, tá? Então, resposta letra B de bola, 1 e 3 apenas. Tranquilo? Vamos ao 9º quesito. Olha só. No trecho, a própria existência de um saber como o da grafologia, independentemente de sua finalidade interpretativa sobre a personalidade de quem escreve, aponta para a relevância que podem ter os aspectos formais. As formas verbais grifadas estão no singular e no plural, respectivamente, por quê? No primeiro caso, o aponta, né? O que é que aponta para a relevância? É a própria existência de um saber como da grafologia, ou seja, é a palavra existência. A própria existência de um saber como a grafologia aponta para algo. Então, o singular aí, concordando com o núcleo do sujeito que ficou lá atrás. No segundo caso, veja, aponta para a relevância que podem ter os aspectos formais. Você deveria perceber que aí existe uma inversão sintática.
pela ordem direta, seria aponta para a relevância que os aspectos formais podem ter, né? A relevância que os aspectos formais podem ter. Então, esse podem está no plural, concordando com o sujeito aspectos formais. Eu apenas inverti a ordem da oração, tá? Então, que resposta nós vamos ter? Na letra D. A primeira concorda com a existência. A própria existência aponta. E a segunda, podem ter os aspectos formais, concorda com aspectos formais. Repito, existe uma inversão sintática. Quando a gente diz aponta para a relevância que podem ter os aspectos formais, a ordem direta seria aponta para a relevância que os aspectos formais podem ter. Então, cuidado aí para não confundir quando esse sujeito aparece posposto, beleza? Resposta letra D de Deus. E a 10ª questão desse vídeo, lembrando já a você que temos mais 2 vídeos esta semana com a correção das questões 11 a 20 e 21 a 30. Resolva o exercício e assista a aula integralmente para você ver cada letra. A gente está comentando cada opção, não é? Olha lá. A única frase que não há erro de concordância verbal. Então, estamos procurando a correta. Olha na letra A. Será que não foi suficiente neste tempo todo as provas de fidelidade que lhes demos? Essa questão traz muitas orações invertidas, né? Então eu olho ali, será que não foi suficiente? E faço a pergunta para achar o sujeito. Que perguntinha? O que é que não foi suficiente? Essa é a pergunta. O que é que? E eu boto o verbo depois. Então, o que é que não foi suficiente? Qual é a resposta? As provas de fidelidade. Se eu colocar na ordem direta, eu vou ter o quê? Será que as provas de fidelidade que lhes demos não foram suficientes neste tempo todo? Então, foi suficiente aí, está errado. Tinha que concordar com provas de fidelidade. Na letra B, acredito que faltará, ao que tudo indica, acomodações para mais de um terço dos convidados. Eu faço a mesma perguntinha. Eu acredito que faltará. O que é que faltará? Acomodações. Se eu colocar na ordem direta, acomodações faltarão. De novo, eu tenho um caso de sujeito invertido. Eu tenho o verbo, faltará, tenho um adjunto adverbial ali, um termo explicativo, e depois eu tenho o sujeito, faltará acomodações. Faltarão. Na letra C, se tiver de ser decidido no último instante, olha que esse termo no último instante é um adjunto adverbial. As questões ainda não discutidas, não me responsabilizo mais pelo projeto. Se tiver de ser decidido, o que é que tiver de ser decidido? Qual é a resposta? As questões não discutidas. Então, se eu puser na ordem direta, se as questões ainda não discutidas tiverem de ser decididas, as questões tiverem de ser decididas. Mais uma vez, a gente tem uma frase invertida com um erro de concordância. Na letra D, houvessem sido mais explícitos com relação às normas gerais, os coordenadores de programa teriam evitado alguns abusos. Muita gente já consideraria essa errada por causa do houvessem, não é? O verbo ali haver no plural. Mas calma. Observe que ele é parte de um tempo composto. Houvessem sido. Você deve perceber que nessa letra D existe um se que está subentendido. É como se fosse, se houvessem sido mais explícitos em relação às normas gerais, os coordenadores de programa teriam evitado alguns abusos. O sujeito aí é os coordenadores de programas, né? Então veja, os coordenadores de programa os coordenadores teriam evitado alguns abusos se, está subentendido aí, se houvessem sido mais explícitos, quer dizer, se tivessem sido mais explícitos. Repare que o verbo haver vem seguido de outro, então ele não é verbo principal, ele é verbo auxiliar. E quando ele é verbo auxiliar, admite-se o plural. Nesse caso, o verbo está no plural para concordar com coordenadores. Portanto, está certa a letra D. E a letra E. É da maioria dos estudantes que depende, pelo que nos falaram os professores, as alterações do calendário escolar. É da maioria dos estudantes que depende. O que é que depende da maioria dos estudantes? O que é que depende? Qual é a resposta? As alterações do calendário escolar. Eu não posso dizer que as alterações dependem. As alterações dependem. As alterações dependem. Mais uma vez, primeiro aparece o verbo, lá depois é que está o sujeito, mas você tem que fazer a ponte, tem que fazer a concordância. Então, letra E está errada, deveria ser dependem, concordando com as alterações do calendário escolar. Tá bom, galera? A gente vai finalizando aqui a primeira parte dessa correção. Já vou deixando aqui para você o link da parte 2 e da parte 3, resolução das questões desta semana, aula número 13, questões que vão da página 129 até a 134, tá bom? Te aguardo no segundo vídeo.